speak this morning in sequence to our study about faith, ativando a fé e renovando a esperança. activating faith and renewing hope. Eu quero falar um pouco hoje sobre perseverança e fé. I want to speak some about perseverance and faith. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Open your Bible to 1 Samuel chapter 1. Nós vamos ler do versículo 20 ao 28. We're going to go from 20 to 28. 1 Samuel 1, 20 ao 28. 1 Samuel 1, 20 to 28. Amém? Todos encontraram? Did everyone find Diz it? assim: E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem ao Cana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: Faz o que bem te parecer a teus olhos, fica até que eu desmame. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e seu leite a seu filho, ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era um menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor por este menino. Orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhes tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Nós estamos diante de uma história que, para mim, é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. We're here with a story that to me is one of the most beautiful stories in the Bible. A história de Ana. The story of Hannah. Ana foi uma mulher que a Bíblia diz que ela foi muito amada pelo seu marido. Hannah was a woman that the Bible says she was very loved by her Mas husband, era uma mulher estéril. but she was barren. E nós sabemos que naquela época a mulher estéril ela era considerada uma mulher infeliz. And we know that at that time, a woman that was barren, she was considered to be Era unhappy. considerada uma mulher, que posso dizer, pai, desprovida, né, de benignidade e de favor, né? Era uma mulher que não tinha muito valor. So she was the woman at that time. They were seen as having lack of goodness or of love and unworthy. Porque filhos naquela época Because children at that time, era considerado como uma grande bênção para os homens. they were considered to be like a great blessing for the men. Principalmente quando nasciam os primeiros filhos homens, os primogênitos eram homens. Especially when the firstborn was a boy, was a male. E aqui, se você ler todo o capítulo 1, você vai ver que a Ana, ela sofreu muito por não poder dar filho ao seu esposo. And when you read chapter 1, you see that Hannah suffered so much because she could not give a son to her husband. E a história conta, e você vai ver que Elcana amava a Ana. And the story goes, and you see that Elkanah, he loved Hannah, E a Ana amava o seu esposo. and Hannah loved her husband. Porém não podia dar filhos. However, she could not bear him any children. Então, Ana, diante
anguish of not being able to bear a son to her husband, ela orava, she would pray, ela chorava, she would cry, ela clamava. she would cry out. E como de costume, eles subiam para adorar o Senhor de ano em ano. And as it was a custom, they would go to worship the Lord to the temple year after year. E uma dessas vezes, a Ana se encontrava orando, clamando, e ela foi considerada embriagada. So one of those times, Hannah was found praying and crying out, and she was believed to be drunk. O sacerdote Eli olhou para Ana e criticou, achando que ela estava embriagada. The high priest Eli, he looked at Hannah, criticizing her, saying that she was drunk. E ela disse para o sacerdote: não, eu não estou embriagada. And she told the priest, she said, no, I'm not drunk. Eu sou uma mulher atribulada, eu sou uma mulher angustiada, eu sou uma mulher desesperada por não ter um filho. I'm just a woman that's in tribulation, that's in anguish and desperate because I don't have a son. Então essa história, que eu lembro quando eu li pela primeira vez, So na this minha story, adolescência, the first time I read it when I was a teenager, eu fiquei pensando, como é que uma mulher entra num desespero tão grande como esse? I kept on thinking, how can a woman come into great despair? E o sacerdote, em vez de entender o desespero da mulher, achou que a mulher estava bêbada. And the priest, instead of understanding the desperation of that woman, he just thought that she was drunk. Mas o que mais me chamou a atenção nessa história But what mostly caught my attention in this story, não foi a crise de Ana, it was not Hannah's crisis. não foi a suspeita do sacerdote. It was not the suspicion the priest had. O que mais me chamou a atenção dessa história desde a primeira vez que eu li. But what mostly caught my attention in the story from the very first time I read it, E isso não saía da minha cabeça. and this will not leave my mind. E até hoje, quando eu leio, eu fico pensando: And even until today, I keep thinking, o que leva uma pessoa what leads a person desejar tanto algo, to desire something so badly, orar por algo, to pray for something, clamar por to algo, cry out for something, passar anos e anos pedindo a Deus alguma to coisa, spend years and years asking God for e something, quando chega, and when it gets here, ela entrega, she gives it away. não fica. She doesn't keep it. Então é sobre isso que eu quero falar nessa noite. So that's what I want to speak about this morning. A perseverança e a fé. The perseverance and faith. Então, quando nós temos perseverança So when we have perseverance naquilo que nós cremos, in what we believe naquilo que nós queremos, and what we desire, nós temos que entender que a fé we have to understand that precisa faith estar respaldada needs to be backed up na perseverança. by E a perseverance. perseverança And tem que perseverance ter fé. has to have faith. Porque nós não podemos perseverar Because we cannot em persevere algo in que nós something não acreditamos. that we do not even believe in. Como nós vamos perseverar pedindo alguma coisa que nós não acreditamos? How are we going to persevere in asking for something that we don't believe? Você acha possível Do isso? you think that's even possible? Sim ou não? Yes or no? Douglas disse que não. Douglas said no, Mas é possível. but it's possible. Eu lembro que eu fui orar para uma mulher I remember praying for a woman once. e ela disse: pastor, tem muitos anos que eu estou doente. She said, Pastor, it's been so many years that I've been sick. E ora por mim para que Deus me cure. Pray so that God would heal me. E eu fui orar por ela. So I went to pray for Quando her. eu fui orar, And when I went to pray for ela her, disse: mas os médicos disseram que não tem jeito. she said, yeah, but the doctor said there's no way for me. Não tem jeito, There's pastor, no eu vou hope. morrer. I'm going to die. Aí eu te pergunto, ela estava perseverando em oração, sim ou não? So I asked her, would she persevere in prayer? Yes or no? Mas ela tinha Yes. fé que ela ia ser curada? But did she have faith that she would be healed? No. Ela perseverava em algo She would persevere in que something ela não tinha fé. that she had no faith for. Eu já vi pessoas que estão na igreja até hoje, I've seen people that are in church until today perseveram na that igreja, persevere in the church, não tem fé que vai ser salvo. but they don't have faith that they're going to be saved. Tem esperança que Jesus vai voltar. They have hope that Jesus will come back. Prega o evangelho. They preach the E ela gospel. diz: eu não acredito, eu não sei se eu vou ser And she salvo. said, I don't believe, I don't know if I'm going to be saved. Parece uma contradição, né? It seems contradicting, but it's true. Conta que certo homem, There's a story that this certain man, ele entrou em uma igreja, he had gone into a church. ele sentou e começou a ouvir a palavra. He sat down, he started to listen to the word. Terminou a ministração, When the sermon was done, o pastor perguntou para as pessoas: vocês gostariam que nós orássemos
por algo? The pastor asked the people, would you like for us to pray for anything? Alguém precisa de oração? Does anyone need prayer? E ele, aquele homem sentado lá num dos últimos bancos, And that man was sitting in one of the last few o rows. pastor dirigiu para ele e perguntou: o senhor está nos visitando hoje? The pastor, he directed himself to the guy and said, you that you're visiting us today, how good. Que bom que você está aqui. It's good that you're here today. O senhor gostaria que nós orássemos por algo? Would you like for us to pray for anything? Você tem alguma necessidade? Do you have any needs? Ele disse: sim, eu tenho. He said, yes, I do. Eu gostaria. I would like. Mas para quê? But for what though? Se vocês não têm fé, If you guys don't have faith, nem no que vocês estão pregando, not even in what you're preaching, como as orações de vocês vão ser respondidas? how will your prayers be answered? E ele disse, aquele homem disse assim para o pregador: And that man said to the preacher, o que vocês pregaram nesta manhã what you guys preached this morning, é tão importante. it's so important. Parece ser tão real. It seems to be so real. Parece ser tão impactante. It seems to be so impacting. Mas vocês não demonstram acreditar But you guys do not show that you actually believe no que vocês estão pregando. in what you are preaching. E ele disse: para que orar por mim? And he said, why pray for me? Eu gostaria sim. I would like it. Porque se eu tivesse o que vocês têm, Because if I had what you guys have, eu dedicaria minha vida I would actually dedicate my life para ensinar as pessoas to teach people o que ouvi de vocês aqui. what I heard from you guys here. Mas vocês falam com tanta simplicidade But you speak with so much simplicity que vocês não demonstram ter fé that you do not even show to have faith naquilo que vocês in pregam. what you are preaching. E aquele homem sentou, So that man sat down, chorando, crying, porque ele precisava ouvir mais de um Deus que opera because he needed to hear more of a God that operates por pessoas que acreditam. by people that believe. Então ontem eu estava meditando sobre esse texto aqui de Samuel. So yesterday I was meditating on this verse of Samuel. Irmãos, e às vezes nós cantamos uma realidade, uma verdade tão grande, At times we sing a reality that's so great, mas cantamos tão desanimados, but we sing so down, que parece so discouraged, que nós estamos negando o que nós estamos cantando. that it seems like we're denying the words that we're singing. Às vezes nós lemos a Bíblia ou pregamos a palavra At times we read the word or preach the word, e a nossa alma está tão desanimada and our soul is so disencouraged que a gente está lendo e that we're não reading acreditando. and not believing. Sim ou não? Yes or no? Alguém passa por isso aqui? Does anyone ever go through this? Agora eu quero ir mais além. So I want to go a little bit beyond. O que leva uma pessoa a acreditar no milagre, What leads a person to believe in a miracle, buscar o to milagre seek a miracle, e devolver o milagre? and then give back the miracle? O que leva uma pessoa a desejar tanto alguma What coisa leads a person to desire something so badly e dizer: se o Senhor me der, and says, God, if you give it to eu te me, dou de volta. I'll give it back to you. Era melhor não dar, né? It's better not to give back, right? Alguém já pediu alguma coisa aqui para o pai ou para a mãe que desejava tanto ter? Did anyone here ever ask anything to your dad or mom that you desire to have? Sim ou não? Yes or no? E aí você diz: meu pai me dá, eu pedi. And you're like, Mas Dad, give it to me, like asked and asked and asked. todo mundo aqui já foi criança. Everyone here had been a Todo child. mundo aqui já desejou alguma coisa. Everyone here already desires something from your parents. Meu filho, mas para que você quer? Eu quero Son, te, but why you want te it? dar de volta. I wanted just to give it back to you. É só dia dos pais que acontece isso. It's only on Father's Day that that happens, A right? gente compra presente pra gente mesmo. We buy the gift for ourselves. Dia das mães, né? Acontece Mother's Day também. too. Mas imagine você, Wellington, But imagine you cresceu com vontade de ter uma bola. you grew up with a desire to Meu have a pai, ball. compra uma bola pra mim. Hey Dad, buy me a ball. Eu quero uma bola. I want a ball. E o pai diz: meu filho, eu não posso. Não, meu pai, And the compra son uma said, bola. no, I can't. But Dad, buy me a ball. Mas pra que você quer essa bola? Why do you want that ball? Pra eu te dar. So I can give it to you. Aí, então eu prefiro não comprar e ficar com a bola, não é? Perdão. Eu prefiro não comprar e ficar com a bola. So then I'd rather not buy and just keep the ball. Eu estou fazendo essas comparações para a gente entender o que essa mulher passou. I'm making this comparison so we can understand what this woman went through. O
desespero dessa mulher, a vontade dessa mulher, o desejo dessa mulher era filho. The desperation of this woman, the desire of this woman was to have a son. Ela era desprezada pela sua ama, She was despised by those around her, a sua serva, que ela her servants. deu para o marido ter filho. Começou a desprezar ela. The servants that she gave to her husband to have kids with began to Ou despise her. seja, a segunda mulher começou a gerar filhos So that second woman started having babies. e começou a desprezar a mulher amada. It started to despise A the beloved legítima. woman, the legitimate wife. A ilegítima começou a desprezar a The legítima. illegitimate started to despise the legitimate one. E essa mulher, chamada Ana, entra em desespero de alma, And this woman called Hannah, she goes into a desperation of her soul, ao ponto de desvair as suas forças, to the point where her strength would be drained, ao ponto dela minguar diante do clamor que ela vivia. Minguar, esvair. okay, to the point where she would be drained out of the everything that she would pour out, Porque ela queria ter filho. because she wanted to have a son. E aí ela disse: se o Senhor me der esse filho, And so she said, God, if you give me the son, eu te dou de volta. I give him back to you. E aí Deus ouve o clamor dessa mulher. So then God hears the prayer of this woman. Mas outra coisa que me chama a atenção But something else that catches my é attention que essa mulher subia todo ano para consagrar ao Senhor. is every year she would go up to the temple to consecrate to the Lord. Era o costume de ela, o esposo e toda a sua família ir levar oferta e consagrar ao Senhor uma vez por ano. It was a custom for her husband, and the whole family to go once a year to offer sacrifices to the Lord. Interessante que depois que a criança nasce, It's interesting because after a baby is born, ela não vai a Siló, não vai à casa de Deus para consagrar, como era de costume na família. she didn't go to the house of God to consecrate. It was a custom of the time. E ela fala para o seu marido: So she tells her olha, husband, esse ano eu não vou poder ir. look, this year I cannot make Mas por it. que você não vai? Well, why aren't you going? Eu estou dando mão ao bebê. Because I'm still nursing the baby. E passou um ano. So a year had gone Ela by. não foi. She did not go. Passou outro ano. Another year went Ela by. não And she foi. did not go. E no terceiro ano, And in the third year, ela disse: quando o menino desmamar, she said, whenever the child is weaned, eu vou. then I'll go. E era costume naquela época, And it was a custom of that time. a criança desmamar com 3 anos de The idade. baby would wean off at 3 years old. Era a época que o bebê estava deixando o peito da mãe. It was a time where the baby was weaning off. Irmãos, e essa fase da criança com 3 anos de idade And that stage of a child at 3 years old, é a melhor fase para os pais. it's the best season for the parents, that season. Douglas, né? Cristiane, Sandra, Douglas, Cristiane, Sandra, a Cris, Cris. a Bianca, quem mais aqui tem filho? Bianca, who else has kids? Lívia, Douglas, é claro. Them, neither dogs. Qual é a melhor fase da criança? What's the best stage of a child? Nessa fase? Isn't it 3 3 anos de idade years old? é a fase que a criança está aprendendo a falar quase que tudo. It's when the child is learning to speak out pretty much everything. É a fase que a criança se apega aos pais. It's a stage where the child is like so close to the parents. É? Mas não está falando tudo ainda, tá? She's a year and Está 7 months. cheia de graça. She doesn't speak. Mas como é que fica isso? Oh, yeah, but she's like, oh. Imagine daqui a um ano e pouco ela está com 3 anos. So imagine a year and a half, she's 3 years old. Nessa fase que ela está aí, In the age that she's in now, os pais ainda têm que cuidar de tudo. the parents still have to take care of everything. Porque ela está num risco que ela não tem noção ainda de muitos perigos. Because she's in a risk that she doesn't have a notion of so É much danger. a fase que os pais ainda estão trocando fralda. It's when the parents are still changing Em diapers. 3 anos, At 3 years old, a criança já deixa a fralda. the child is not wearing the diaper Já para anymore. de dar trabalho para os pais. So stops giving words to the Já parents. fala o que quer comer. Just speaks what she Já wants to começa eat. a falar tudo e a comunicar e a bater papo com o pai e a mãe. To start to say everything and then communicates and having conversation with her parents. É a fase que a criança está completamente tomando já o rumo da sua, vamos dizer assim, independência de criança. So it's a stage where the child, we can say, is taking a path of the independency.
Ela já sabe contar para os pais se alguém fez mal They para already know ela. how to speak to their parents if somebody did something bad to them. Ela já discerne as coisas com mais sabedoria, porque é uma fase de transição. They're able to discover things with more wisdom, discern things with more wisdom, because it's a season of transition. Tem crianças que com 1 ano começam a falar. And there's children at 1 year old, they start to Mas speak. ela só vai estar falando bem desenvolvida a partir dos 3 But anos. they only speak well and developed up to 3 years old. E era a fase dessa criança. And that was the stage of that child. A mãe desmamou. The mother weaned him off. A mãe agora pega para essa criança Now the mother gets for this e child começa a ensinar and starts to teach him sobre os propósitos de Deus. about the purposes of God. E posso imaginar Ana diante de Samuel falando: ó, meu filho, você é uma criança amada. So I can imagine Hannah with Samuel saying, son, you Você are é a uma, beloved você é son. uma criança que eu pedi tanto a Deus. You are a child that I asked God so much for, Mas eu consagrei você a Deus. but I consecrated you to God. Imagine Samuel já com o cabelinho já grande. Imagine Samuel with like long hair, Mas a mãe não podia cortar o but cabelo, the mother could not cut his hair porque ele era um nazireu. because he was a Nazarite. E a mãe dizia para ele, já ensinava para ele: ó, você não pode beber bebida forte. And the mother was already teaching him, you cannot Você have não strong pode drink, fazer isso, você You não cannot pode do fazer this. isso, você não pode fazer you isso. cannot do this and this and this. E a criança já começava a entender tudo, And the child starts to understand everything. porque era a fase dos 3 anos. Because it was the stage of 3 years old. Eu lembro de Lucas com 3 anos. I remember Lucas being 3 years old. Nós estávamos chegando na Estância Paraíba. We had just arrived at the ministry in the mountain. Ele ainda ia fazer 3 anos. He was still going to turn 3 years old. He was Pois é, 2 mas- years and 9 months. E ele, sabido, a gente conversando com ele. And he was wise and we'll be talking to him. E eu lembro que, só para vocês terem ideia do que é uma criança de 3 anos, Just so we have a notion of a child that's 3 years old, Lucas ainda fazia cocô na fralda, he was still wearing diapers com 2 anos e 9 meses. at 2 years and 9 months. E ele dizia: meu pai, procura, traz a fralda porque eu preciso fazer cocô. And he said, Dad, get the diaper, I need to potty. E um dia faltou a fralda. And one day we did not have a Ele diaper. disse: vai no vizinho, pega emprestado. He's like, go to the neighbor, get it from the neighbor. E eu tive que ir. I had to go to the neighbor. E aí nós viajamos. So then we E eu disse: traveled. meu filho, agora nós vamos mudar de casa. I said, son, now we're moving homes. Nós vamos morar em um lugar longe do We're gonna- mercado. To live in a place that's far from the market. Então você agora precisa usar o vasinho. So now you have to use a toilet. E ele olhou para mim e disse: tem quantas fraldas? He looked at me and said, okay, how many diapers do we have Eu left? disse: só tem 5. And we had said, we have 5. Ele disse: ok, He said, okay, eu vou usar 5. I will use the 5. Uma criança com 2 anos, nessa época tinha 2 anos. Imagine he was like 9 meses. 2 years, 9 months. E primeiro dia eu fui dizer: meu filho, só tem 4. The first day I was like, okay, we have 4 left. And then we kept going. Aí chegou, faltava alguma fralda. And then we had 1 diaper left. E ele disse: meu pai, eu te falei que quando terminar eu vou fazer o 4. I said that, didn't I tell you that when it was done, I will use the potty? E assim ele cumpriu. And that's what he did. Terminou, disse: acabou, ele disse: não tem problema. And when it was done, he's like, no problem. E a partir daquele dia, pronto, foi só pro vazio. So from that day, he always used the potty, never used diaper again. A criança com essa fase de 3 anos, So the child at 3 years old, o seu cognitivo está tão ativado para aprender as their coisas. cognitive is so activated to learn things. A sua inteligência está tão grande Their intelligence is so great que tudo que você fala está gravado. that everything you speak it stays registered in their Então brain. Samuel estava nessa fase. So Samuel, he was in that stage. Aí eu lembro que Lucas, uma vez, ele chegou. Isso estava, nós tínhamos acabado de chegar na Estância I Paraíba. remember once Lucas, we had just arrived at the ministry in the mountain. E ele parou e disse: meu pai, He stopped and was like, Dad, você sabia que Deus é dono de tudo? did you know that God owns everything? Eu disse: sei. I was like, yes. Ele disse: você sabia que eu não sou seu? He's like, do you know I'm not yours? Eu disse: menino, vigia. I was like, boy, watch out. Ele disse: não, pai, porque eu sou de I Deus. said, no, God, no, Father, because I'm Deus é God's. dono de tudo. God is the owner of everything. Deus manda em tudo. God, He controls everything. Essa Estância Paraíba não era pastora Zenédia. This place is not Pastores and É Entries. de Deus. It's God's. Isso realmente é de I'm Deus. like, truly it is. Ele disse: você sabia que quando Deus quiser me levar, ele vai me levar? He said, do you know when God wants to take me, He's going to take me? Eu confesso aos irmãos que eu achei que ele estava já me preparando, porque Deus olha nesse menino. I confess to you that God was preparing me, like, okay, God's going to take me. Acorda de manhã para tomar café e começa com essas conversas. He wakes up in the morning to have breakfast and starts saying these Eu disse: things. realmente, meu filho,
você é de Acordou Deus. I'm like, acordando. truly telling you are of A God. hora que ele quiser levar, você pode ir. The time he wants to take you, you can go. Aí depois disse, meu pai, sabe como é que funciona? He stopped and said, Dad, you know how it works? Ó, funciona assim. This is how it works. Deus é grande. God is big. Ele é dono de tudo. He owns Ele é everything. o maior. He is the Tudo é biggest dele. one. Everything is his. Aí depois dele, And then after him, vem o Senhor. there's you. Eu sou meu pai. And you're my dad. Então é assim. Deus, So that's how it is. God, aí depois o Senhor, then you, aí depois a minha mãe. then my mom. Eu disse assim, mas e os filhos? And then so what about the kids? Os filhos só obedecem. He said kids just obey. That's it. Mas uma criança com 3 anos falando. Imagine a 3-year-old saying that. Eu fiquei com aquilo pensando, por que esse menino estava falando essas coisas? So I kept thinking, like, why is this boy telling me these things? Então eu comecei a entender So I began to que a understand criança nessa idade that children at that age é a melhor fase de você ensinar as coisas para is the eles. best age for you to teach them things. A Bíblia diz, ensina o menino o caminho que ele deve The andar. Bible says, teach your child the way they E should quando ele go, crescer, não se desviará so dele. when they grow, they will not depart from it. Então Ana aqui instruiu esse garoto. So Hannah here instructed her son. Ana preparou o coração desse garoto Hannah prepared the heart of that son ao ponto dele estar tão consciente. to the point where he was so conscious. Que aí o texto diz que quando ele é levado à casa do Senhor, é levado a Siló, é levado para o sacerdote Eli, That when the verse says that he was taken to the house of the Lord, taken to Shiloh, and taken to the house of Eli, a mãe leva o bezerro, the mother takes a bowl, leva os preparativos takes the prepared e everything lá prepared, faz uma oferenda, and does an offering. faz uma oferta, She does an faz a offering. consagração She consecrates e entrega aquele menino ao sacerdote and gives that boy to the priest. e diz para o sacerdote, And he says to the priest, você lembra de mim? "You remember me? Eu sei, quem é você? I don't know who are you. Eu sou aquela mulher que você achou que estava embriagada. I'm that woman you thought was drunk. Eu sou aquela mulher que estava desesperada. I'm that woman that was desperate. Eu sou aquela mulher que clamava por um filho. I was that woman crying out for a E son. Deus me ouviu. And God heard me. Deus me atendeu. God heard my prayer. Deus respondeu a minha oração. He responded to my prayer. Então eu sou aquela mulher desesperada. So I am that desperate woman. Que agora com alegria But now with joy, vim trazer ao Senhor I came to bring to you o fruto da minha fé. the fruit of my faith. Aí parece uma contradição. And it seems contradicting Que tanto queria um filho. because she wanted a son so No badly melhor momento. in the best moment, Na melhor fase. in the best stage, No tempo dela usufruir a beleza, o crescimento, o amor dessa criança. the time for her to enjoy the beauty and the love of this child. Ela entrega agora para o Senhor. Now she hands it over to the Lord. E o texto diz que ela ia de ano em ano. And the verse said that she would go yearly. Cada ano ela fazia uma túnica. Every year she would make a garment and Cada tie. ano ela fazia uma roupa diferente. Every year she would make a different garment. E dá a entender que ela só via esse menino de ano em ano. So it gives us the understanding that she will only see him once a year. Aí duas coisas me chamaram a atenção. So two things caught my A attention. primeira coisa, First thing, a obediência dessa mulher com the Deus. obedience of that woman with God. E a segunda coisa, And the second thing, o entendimento desse marido. the understanding of that husband. Porque Samuel era o filho da mulher amada. Because Samuel was the son of the beloved woman. Era o filho que o pai queria. He was the son that the father wanted to Era o have. filho que não só a mãe, mas o pai também desejava. It's the son that the father also desired. E os dois entram em acordo. And both come into agreement. Diga comigo, por causa And say with me, because de propósito. of a purpose. Diga fé Say faith e esperança. and hope. Então a fé dessa mulher So the faith of this woman gerou para ela gave o her que ela tanto desejava. what she desired so badly. E a esperança dela And her hope era ver seu filho was to see her son consagrado a Deus, consecrated to God, usado por Deus. used by Que God. ela disse, eu vou dedicar esse menino ao She Senhor. said, I'm going to dedicate this boy to the Lord. Deus cumpriu o seu propósito na vida desse garoto, Did sim ou não? God fulfill his purpose in this boy's life? Yes or no? Sim. Yes, he did. E aí o texto diz que esse garoto And the verse says that this boy fica na casa
stays at the temple. E Deus começa a falar com Samuel. And God starts to speak with Samuel. Ele era tão garoto, tão jovem, He was so young que ele não discerniu direito a voz do that Senhor. he did not discern well the voice of the Lord. Mas Deus começa a ter contato com esse garoto. But God begins to have contact with that boy. Deus começa a usar esse garoto. God starts to use that boy, E esse garoto se tornou uma voz profética em and Israel. that boy became a prophetic voice to Israel. Esse Samuel se tornou o vidente, o profeta, o juiz de Israel. The Samuel became the seer, the prophet, and the judge of Israel. Deus usou Samuel de forma tão extraordinária God used Samuel in such an extraordinary way que Samuel, desde pequeno, já ouvia a voz de Deus. that Samuel, ever since he was little, he would hear the voice of God. Então, para nós entendermos a perseverança e a fé, So for us to understand perseverance and faith, nós precisamos entender que a fé we need to understand that faith, é provada em momentos de dificuldade. it's proved in moments, it's tested in moments of A difficulties. fé é provada em momentos de perdas. Faith is tested in moments of losses. A fé é provada em momentos onde nós, às vezes, esperamos acontecer as coisas e não acontecem. Faith is tested when we think something's going to happen, but it doesn't. A fé é provada muitas vezes nos momentos de doença. Faith many times is tested in moments of sickness. A nossa fé precisa ser Our fortalecida, faith has to be strengthened porque nesses momentos de dificuldade because in these moments of difficulty, é que nós passamos pelo teste. it's when we go through the test. Essa mulher passou pelo teste This woman, she had gone through the test da perseverança of perseverance e a fé. and faith. E Deus honrou essa mulher. And God honored that Se woman. você vê o texto diz que Deus deu para ela mais filhos e filhas. If you see the verse, you see that God gave her more children, more sons and daughters. Aí eu te pergunto, So then I ask you, o gozo dessa mulher depois de ver o seu filho fazer o que Samuel fazia. the joy of this woman had to see what her son Samuel had Será que done. valeu a pena ela entregar esse filho na sua infância para o Senhor? Do you think it was worth it for her to hand over her son at a young age to the Sim ou Lord? não? Yes or no? Qual é a mãe que não gostaria de ter um filho como Samuel? What mother would not like to have a son like Samuel? Sandra tem quantos filhos? Sandra, how many kids? 2. 2 boys. Será que quando ele estava pequenininho, você teria coragem de fazer o que Ana fez? When they were Entregar para young, alguém cuidar? would you have the courage to do what Hannah did and just give it over to someone É else? difícil, né? It's hard, huh? Mas depois do resultado, But what about seeing the result after? depois que a Ana viu o seu filho sendo usado por Deus, After Hannah saw her son being used by sendo God, juiz de Israel, being the judge of Israel, sendo ungidor de profeta, aquele que being ungia the one profeta. that anointed prophets. Imagine o coração dessa mãe depois. Né? Imagine the heart of this mother afterwards. Só que na hora da prova, But in the time of the trial, nós precisamos ter essa perseverança. we need to have this perseverance. Porque é nos momentos difíceis Because it's in a hard moment que a nossa fé é provada. that our faith is tested. É nos momentos de maior dificuldade It's in our moments of greatest que a nossa difficulties fé é colocada em xeque. that our faith is checked on. É nos momentos que nós achamos que tudo está perdido It's in the moments that we believe everything is lost, é que a nossa fé é ativada. is that our faith is activated. Ou seja, a nossa fé precisa manter nutrida, So our faith needs to stay nourished. alimentada It needs to be fed pela esperança. by hope. E se nós não olharmos para essas And if we coisas, do not look to these things, nós vamos ficar como diz Tiago. we're going to be as James says. Tiago diz que quem não tem fé James says that those who é como don't a have onda do faith, mar. they're like a crash, a wave in the Vai e ocean. volta, It goes and vai comes. e It volta. goes and comes. Por isso nós precisamos So that's why we need trabalhar em nós mesmos, to work on ourselves, lutar dentro de nós to mesmos, fight within ourselves, para quando vierem as lutas, so that when the fights come, as dificuldades, the difficulties os come, problemas, the problems come, nós não deixarmos a nossa fé for us not to allow our faith vacilar. to vacillate, to stumble, or to lose hope. As provações que vêm para nós, The trials that come to us, vêm para desenvolver they come to develop a nossa
esperança, our hope, a nossa confiança our trust, e fazer crescer a nossa fé. and to make our faith grow. Nos piores momentos de nossas vidas In the worst moments of our life é onde a nossa fé é provada. is where our faith is tested. Quando a fé é provada, When is a faith tested? diga comigo, Say this with me. nos momentos de dificuldade, In the moments of difficulties, durante a dificuldade, in the difficulties, a fé é testada em tempo de adversidade. faith is tested in time of adversity. Diga, na adversidade, Say with me, in diversity, a minha fé é provada. and my faith is tested. Alguém aqui já teve o momento da sua fé ser provada? Has anyone here have had moments where your faith is tested? É fácil? Is it easy? É fácil ter a fé provada? Is it easy to have your faith tested? Mas alguém pode dizer, eu estou passando por isso agora. Somebody might say, oh, I'm going through this right now. Claro, Of course, é difícil. it's hard. Mas tenha certeza But be sure que Deus vai honrar that God is going to honor cada momento, every moment, cada dificuldade. every Eu posso difficulty. imaginar a Ana, And I can imagine Hannah, depois de 3 anos, after 3 chega years, diante do sacerdote, she goes before a priest and says, a mulher desprezada, the woman who's a despised, mulher angustiada, the woman that was in a anguish, mulher que foi tratada como bêbada, the woman that was dealt as a drunk, está aqui para provar is here to prove que valeu a pena. that it was worth it. Amém? Amen. Diga comigo, valeu a pena. Say with me, it's Diga worth it. comigo, vai valer a pena. Say to your neighbor, it's worth it. Às vezes o que nós estamos passando agora At times what we're going through now, seja tão difícil, that it may be so tão difficult, difícil de nós encararmos. so difficult for us to Mas face. diga comigo, vai valer a pena. But say with me, it's gonna be worth it. Amém? Amen. Em situações de dúvida ou desespero, quando tudo parece ter errado, a fé é provada. The place of desperation, when everything seems to go wrong, that's when faith is tested. Para que nós tenhamos capacidade So that we can have the capacity de continuar to continue a acreditar. in believing. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia I'd like for you to open your word em Gênesis capítulo 15. in Genesis 15. Nós vamos ler alguns versículos de Gênesis 15. We're gonna read some verses on Genesis 15. O título desse capítulo diz assim: Deus anima Abraão e lhes promete um filho. So the subtitle of this chapter says, God encourages Abraham and promises him a son. Eu gostaria que todos vocês acompanhassem comigo, ok? I'd like for you to just keep going with me. Depois deste acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sob modo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar? Se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhes Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, e cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele tomou todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de fronte da outra, e não partiu as aves. A ave de rapina descia sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Veja só, aqui nós temos outra
interessante, Here we have another very interesting story. que é a história de Abraão. That is Abram's story. Nós sabemos que Abraão e Sara também não podiam ter filhos. We also know that Abraham and Sarah cannot have children. Só que aqui Deus dá uma promessa para Abraão. But here God gives a promise to Abraham. E diz a Abraão que ele iria povoar a terra. And it says to Abram that he was going to fill the earth. E a promessa não se cumpre. And the promise is not A fulfilled. promessa não chega. The promise doesn't arrive. E Abraão desanima. And then Abraham gets Porque ele discouraged. vê a sua idade chegando ao final. Because he sees his old age arriving at the Vê a end. sua esposa chegando também à He velhice. sees his wife also growing old. E vê a sua esperança indo embora. And he sees his hope fading away. Não tinha mais There was esperança. no longer hope. E aí Deus desce para animar Abraão. And then God comes to encourage É Abraham. uma coisa que me chama a atenção nesse It's texto. something that catches my attention in this verse. Deus anima Abraão. That God encourages Abraham. Poderia ministrar só sobre esse tema. We could minister just on that topic O alone. ânimo de Deus. The encouragement of God. Então diga ao teu irmão, Deus vai te animar. Say to your neighbor, God is going to encourage Quantos you. estão precisando de um ânimo How many need some aqui? encouragement this morning? Eu também estou. I needed to. Tem dia que te acorda e diz, Deus, parece que hoje as coisas não vão dar certo. There are days that we wake up and it's like, God, it seems like nothing's going to work out Tem today. dia que você acorda com notícias ruins. There are days that you wake up with bad E news. você ora e And then you ora, pray, e ora, and e pray, ora. and pray. E em vez de ver uma notícia boa, Instead of getting any good news, vem um desânimo. then discouragement E comes. você passa aquele dia que só pela graça. And you will spend that day, live that day only by grace. Mas já viu aquele dia que você já acorda com notícia boa? But have you noticed the days that you wake up with good news? Já acorda vendo coisas boas You acontecerem? wake up seeing good things happen. Então, sinal que nós às vezes somos movidos pelas circunstâncias. So that's a sign that at times we're moved by Mas a Bíblia circumstances. diz que aquele que espera no But the Senhor Bible says that those that wait upon the Lord, renovarão as suas they will forças, renew their strength. correrão e não se They cansarão, will walk, they will run and not grow weary. caminharão e não se They will fadigarão. walk and will not Eles faint. sobem com asas como They will águia. mount up on wings like Então, quando eagle. nós esperamos no So Senhor, whenever we wait a on the nossa Lord, força é our renovada. strength is renewed. E aqui Deus vem para animar Abraão. And here God comes to encourage E Abraham. quem era Abraão? So who was Abraham? O pai da fé. He was the father of faith. Era um homem que tinha mais He was the fé. man that had most faith. Não há registrado na Bíblia um homem que tenha fé tamanha a fé de It's Abraão. not registered in the word of man with greater faith than Abraham. Mas este homem que tinha uma fé tão But grande this man that had such a great faith, estava desanimado, he was discouraged. estava sem esperança, He was without hope. estava sem nutrir a sua esperança. He was without nourishing his hope. E muitas vezes precisamos ativar a sua And fé. many times we need to activate your E faith. Deus vem para fazer And isso. God comes down to do that. Só que Deus diz para ele, olha, sai fora aí um pouco. But God says to him, just go outside. Olha para cima. Look up. E ele olha. And he looks Ele up. assim será por descendência. And he says, this is your descendants. Mas como? But how is that? Eu não tenho filho. I don't have A kids. minha mulher está My velha. wife is old. Quem está lá em casa é o herdeiro. Those who are in my house, he's A my minha heir. descendência vai ser esse My herdeiro. descendants are going to become that heir. E Deus diz, não. And God said, no. É de ti que sairá a tua descendência. It's from you that your descendants shall come. Aí, em vez de Deus fazer logo um milagre, And instead of God just going ahead and doing a miracle, sabe o que Deus faz? you know what God does Ele instead? diz, olha, pega lá um cabrito, He says, go ahead and get pega um novilho, a young lamb. pega esses animais Go and get all those e animals vai para um lugar. and go to this place. Escute bem isso é importante. Listen to entender. this well, it's important for you to understand. Era costume It was a custom dos hebreus for the Hebrews fazerem pacto de sangue. to make a pact of blood. E Deus chama Abraão para fazer o pacto de And sangue. God calls Abraham to do a pact of blood. Como era o pacto de sangue? How was the pact of blood done? Eu tenho alguns minutos ainda, vamos lá. I have a few minutes so we can Vem aqui, go Douglas. into this. Rapidinho. Douglas, come on. Pega uma cadeira aí. Get a chair. Olha o que aconteceu. Era costume dos hebreus, So it was a custom of the quando queria Hebrews, fazer um pacto de aliança whenever he wanted to do a pact of a para algo covenant sério, for something that was serious, iria abençoar o outro. one would bless the other. Então ele trazia um animal, So they would bring an animal lembra da cadeira? E partia o animal no meio. and would cut the animal in half.
Foi o que Deus mandou Abraão fazer. It's what God told Abraham to Vocês do. viram o texto? You saw in the verse. Partiu o animal no meio. So cut the E animal in ele half. disse que ele colocou o animal partido à frente um para o outro. as So partes. the halves were facing each other. Se aqui está o animal partido, So this is the animal cut in half. aqui está o animal partiu, That was the animal o whole. que é que tem aqui no That was meio? cut in half. Now what's in the middle? Não, sangue. Blood. Se você partiu o animal aqui, o sangue escorreu aqui no meio, sim ou If não? you cut the animal, then the blood was in the middle, Então right? era costume dos So it hebreus, was a custom of the Hebrews. eles tiravam as sandálias, tiravam o They sapato, would take off their shoes e eles passavam and they would walk entre as metades. among the halves. E passavam entre as And metades. they would walk among the halves. O que é que ia formando aqui? So what are they forming? Vai, Shape. passa, homem. Go. O que é que ia formando aqui? What shape is it creating? Não. Um 8. An 8? Duas alianças. 2 covenants. 2 Imagine rings. aqui. Duas alianças. Essas alianças se 2 rings. juntavam. The rings would E depois come que eles together. passavam, So when they would walk, um olhava para o outro one would look to the e other dizia: and say, a partir de hoje, starting today, o que é meu é teu. what is mine is yours. A tua casa é minha casa. Your home is my home. Se alguém tocar em ti, If anyone touches you, vai tocar em mim. they are touching me as Eu well. te protejo, I protect você you, me and protege. you protect me. Você não vai passar necessidade. You're not going to go through any Porque need, o que eu tiver é teu. because what I have is yours. Conte comigo. So count Para on me qualquer coisa. for anything. Estamos aliançados. We are a E covenant. We're geralmente a allies. aliança era feita Usually the covenant was entre o made mais forte e o mais fraco. between a stronger person and a weaker person. Mas era amizade. But it was a que eles friendship faziam. that they would make. E aí depois o mais forte, Then later the stronger olhava para one, aquele mais fraco. he'll look at the weaker one and say, however, Se tu quebrares a aliança if you break this covenant, e tu fores infiel, and if you're unfaithful, tu serás partido com esse you're animal. going to be cut in half like these animals. Era um pacto de sangue, It was a path of blood, de vida e morte. of life and death. E aí Abraão pega esses animais So then Abraham, he gets the e a animals. Bíblia diz que ele vai e faz o que Deus pediu para ele And the fazer. Bible says that he goes and does what the Lord told him Na to do. mente de Abraão, o que ele estava esperando? So Abraham's mind, what was he expecting? Não, que Deus descesse. That God would come down, Ué, right? porque esse pacto era feito assim. Because that's how the path was Ele done. esperava que assim que ele partisse os He animais, was waiting that as soon as he cut up the animals, Deus that ia descer God was going to come e down, passar com and ele. that he was going to walk E with him, firmar aliança com and ele. establish a Deus covenant with him. In other está dando a words, palavra dele. God is giving his word. Mas a Bíblia diz que Deus não veio. But the Bible said that God did not come down. E Abraão ficou ali o dia inteiro And esperando Deus e Deus não veio. Abraham was there the whole day waiting for God, and God did not show up. E a Bíblia diz que, sabe quem estava vindo sobre a metade? You know what the Bible says that was coming to the halves? Eu li quem foi que estava vindo? I read it. Who was coming? Ave de rapina. The birds of prey. O que é ave de rapina? What are birds of prey? Urubus. The vultures, Não é? right? Aquelas aves de rapina do deserto que comem as carnes, arrancam o olho. Those birds of prey from the Comem o osso wilderness, desse tamanho inteiro. they come and they eat off the meat and E they as swallow aves the vinham bones. para comer. And the birds of prey would come O to pacto de eat Abraão. from the path of Para comer Abraham, a esperança de Abraão. to eat away his hope, Para comer a fé de Abraão. to eat away his faith. E elas vinham. And they would come. E o texto diz que Abraão tocava, chutava as aves. And Vai the embora, vai word embora, vai says embora. that Abraham was chewing the birds. Irmãos, você não sabe o que é urubu faminto. You don't know when a vulture is hungry. Você sabe o que é ave de rapina faminta. You know how the birds of prey are so Elas hungry. descem a garra, They quer come, levar. they go and want to take it up. Vocês querem ver? Pesquisa na If you internet. want to see it, just look it up on the As internet. aves de rapina em cima de uma presa. Birds of prey in a prey, see what happens. Assim elas estavam em cima de Abraão. That's how they were on E Abraham. Abraão cansado. Abraham was weary. A Bíblia diz que ele passou o dia inteiro chutando as The árvores. Bible says that he was a whole day chewing the birds of prey. E Deus não vinha. And then God E would ele not show up. esperava Deus e Deus não And he was vinha. waiting for God, God would not come. E o texto diz que And the verse says profundo sono veio that sobre a ele. deep sleep came over him. Final da At tarde, the end of the day, Abraão cansado, Abraham was weary, sem esperança. with no hope. Ele diz: eu fiz a minha parte. He said, I did my part. E de Deus que não fez a dele? Where's God? He didn't do Onde this. está Deus? Where is God? Deus não me respondeu. God did not answer me. Aí veio o sono,
So that sleep e came veio o cansaço. and the weariness came. E Abraão And then Abraham dormiu, slept. de cansado. He was so weary. Talvez nós já estamos assim, Maybe we are already at that point, cansados, tired, desanimados, discouraged, lutando por algo. fighting for E parece something. que a ave de rapina quer roubar. And it seems quer like the birds of roubar, prey quer- wants to come and steal and take. Mas interessante, But the most interesting, no versículo 17, in verse 17, diz assim: it says, E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. Diga comigo, densas trevas. say with me, dark. It was dark. Querido, às vezes nós passamos por densas trevas, At times we go through darkness quando a nossa fé é provada. whenever our faith is tested. Quando nós lutamos, When we fight and fight lutamos, and fight e não estamos vendo resultado. and we do not see any results. Quando nós cansamos de lutar, When we grow weary of fighting, parece que o inferno todo vem sobre nós. it feels like all of hell comes over Parece que us. tudo fica negro. It feels like everything gets Parece dark. que tudo It escurece. feels like everything goes Parece dark. que não há mais esperança. It feels like there's no more hope. Assim aconteceu com Abraão. That's what happened to Abraham. Ele diz que vendo densas trevas, And when he says it's, dark, when he saw ele darkness, estava adormecido. he had fallen asleep. Talvez esperando alguém aparecer e vamos, Abraão, passar pelo meio. Maybe waiting for somebody to come and say, let's go through the halves. E não há of coisa the path. pior, Douglas, do que você confiar, There- esperar e o amigo não chegar. There's nothing worse, Douglas, than for you to trust, wait, and the friend doesn't come. Você prepara tudo You prepared e everything, não vi ninguém. and nobody comes. Você convida a pessoa. You invite the Fez person. o maior esforço. You did all a hard E work, depois você olha e diz, poxa vida, and then you look and said, wow, eu fui desonrado. I Não é was verdade? dishonored. Isn't that true? Foi o que aconteceu com Abraão. That's what happened to Abraham. Mas o texto diz, But the verse says depois que ele estava cansado, that everything- adormecido, he was weary and he fallen asleep. nas densas trevas, In dense darkness, ele é despertado he's awakened por um fogo. by a fire Que passava sozinho. a torch of fire that was no going meio by da itself cidade. through the Olha o que o house. texto diz. Look at what the verse says. E sucedeu que posto o sol houve densas trevas. E eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. When the sun had gone down and it was dark, behold, a smoking fire pot and a flaming torch passed between these pieces. Imagine, So imagine, depois que ele achou que não tinha mais esperança, after he thought there was no more que tinha hope, perdido tudo, that everything had been lost, acabou, não that tem it was mais done, jeito. there is no other way, Ele desperta he e awakens vê aquele fogo passando sozinho. and he's at sees a fire going by itself around and going around Fazendo o pacto. and doing the pact, making the pact. Eu estava pensando sobre isso I was thinking on this, e me veio o entendimento. and an understanding came to me. O homem fraco. A weak man, Deus não permitiu Abraão passar. God did not allow Abraham to walk by, Mas se ele passasse because if he had walked it, e ele quebrasse o pacto, and if he had broken the pact, ele ia morrer. he would die. Ele ia ser partido. He would be cut in half. Mas Deus passou sozinho, But God did it by himself, dizendo para Abraão: saying to Abraham, mesmo que tu falhes, even if you fail, eu não vou falhar. I'm not going to fail. Mesmo que tu vacile, Maybe if you eu vacillate vou and continuar stumble, no meu propósito. I'm going to keep my Mesmo que purpose. você não acredite, Even if you don't eu believe, estou selando o meu pacto I'm sealing my pact para que tu não sejas partido com esse so animal. that you're not cut like these Eu animals. sou o teu Deus, I am your que God, vou te ajudar, that I will que help vou you. te dar o que eu prometi. I'll give you what I promised. Aleluia. Hallelujah. Agora eu te pergunto, So now I ask you, será que Deus deu para Abraão o que prometeu? do you think God gave to Abraham what he promised? Sim ou não? Yes or no? Deu ou não deu? Give it to him or not? Nasceu ou não nasceu? Was he born or not? Nasceu. He was born. Mas no próximo semana But next week, nós vamos falar dessa entrega de Abraão. we're going to speak about Abraham's surrender. Diga comigo, Say this with me. Isaac nasceu, Isaac was born. o pacto foi feito, The pact was done. a promessa chegou The promise arrived. e Abraão não morreu. And Abraham did not die. Outra vez, Again, Isaac nasceu, Isaac was born. a promessa chegou The promise e arrived. Abraão não morreu. And Abraham did not die. Diga ao teu irmão, Isaac nasceu. Say to your neighbor, Isaac was born. Amém. Amen. Diga, Isaac nasceu. Say, Isaac A was born. promessa chegou.
It will not kill you, vai chegar, but it's going to vai rise. nascer. It's going to be born. Aleluia! Amen. Louvado seja o nome Praise de be Deus. God's name. Nós precisamos passar por momentos assim. We need to go through moments like this. Talvez tendo que sacrificar, Maybe having to sacrifice, tendo que esperar, having to tendo wait, que chutar a ave de rapina. having to shoot the birds of prey. Quem é essa ave de rapina? Who is the birds of prey? É Satanás. It's Satan. Satanás quer sempre roubar. Satan always wants to Ele steal. sempre vai querer tirar você do seu propósito. He's always going to want to take you from your Ele purpose. sempre vai querer roubar o pacto He's always going to want to steal the path que Deus tem dado para that você. God has been given to A you. promessa de Deus. The promise of God. Aquilo que o Senhor te prometeu. What God had promised you. O diabo vai querer roubar. The devil will want to Eu steal. queria que você ficasse em pé. So I want you to stand up this E morning nós vamos orar. and we're going to pray. Talvez você tenha algumas coisas que você precisa colocar diante do Senhor. Maybe you have some things that you need to place before the Lord. Talvez você precisa colocar algo diante dele nesta manhã. Maybe you need to place something before Him this E morning acreditar mais and believe more de que o Senhor, o pacto que você fez, that the path that you've done está firmado em Deus. is firm in the Lord. E essa ave de rapina vai ter que ir embora. And the bird of prey will have to leave. Diga comigo, Satanás, Say with me, Satan, ave de rapina, bird of prey, você vai embora. you will leave. Meu Deus está aqui nesta manhã. My God is here this E Ele morning, me animou nesta manhã. and He encouraged me Ele this animou a morning. minha fé. He encouraged my Ele faith. renovou a minha esperança. He renewed my hope. Eu quero viver I want to live sabendo knowing que o pacto que eu tenho com Ele, that the pact I have with Him, Ele prometeu He e promised, Ele vai and cumprir. He will fulfill it. Aleluia. Hallelujah. Apresenta ao Senhor nesta hora Lift up to the Lord this morning todas as áreas da sua vida que precisam de um milagre. every area of your life that needs a Talvez miracle. você tenha uma palavra que o Senhor já te deu. Maybe you have a word that God has already given Os you, anos se passaram and the years have gone e essa by. palavra ainda não se This cumpriu. word that still has not fulfilled. Talvez você esteja dizendo, meu Deus, Maybe you're saying, my por que God, tanto tempo? why so long? Esperei tanto tempo. I've waited for so Eu estou long, cansado. and I'm tired. Hoje, Today, profetizamos em nome de we Jesus. prophesy in the name of O Jesus. fogo de Deus vai passar. The fire of God is going to Para pass trazer by. ânimo a você nessa To manhã. bring encouragement to you this morning. Para renovar tua esperança nessa To manhã. renew your hope this Para morning. restaurar tua fé To nessa renew manhã. your faith this morning. Aleluia. Hallelujah. Apresente ao Senhor nessa Lift hora. up to the Lord this Tudo que morning. você precisa. Everything you O que need. você quer ver. O milagre que você quer What you receber. want to see, the miracle you want to receive. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo.
Usa para o louvor da tua glória. Use him for the glory of your name. Nós o abençoamos We bless him. em nome de In Jesus. the name of Jesus. We bless him. Glória a Deus. Vem abraçar o irmão. Todo mundo vai abraçar o irmão. Amém, queridos? Amen. Graças a Deus. Praise God. Então, no próximo domingo, So next Sunday, nós teremos o nosso culto we're going to have our às service 10 horas. at 10 a.m. 9 horas tem oração. 9 a.m. they have prayer. Então, vem no mesmo horário para a gente participar da oração You can come at 9, we can be a part of the prayer. e participar do culto. It's for us to be at the Então, eu service. queria mais uma vez convidar vocês, façam o esforço. Once again, I just want to invite you, just try A conferência vai ser tremenda. to come. The conference is going to be Tem wonderful. pessoas vindo de vários estados, There are people coming from many states, pessoas vindo de caravana de outros estados, people coming from different states and pagando groups, caro por isso. paying a lot for that. Então vamos honrar a nossa conferência. So ok? let's honor our conference, okay? Sexta-noite, Friday night, sábado, Saturday, and Sunday. Deus abençoe. God bless you guys. Nós vamos ter tradução We're going to have translation para o português. to Portuguese. Além de Miri, da Ana e do Marcos, mais alguém aqui teria disponibilidade em fazer tradução? Besides Anna, me and Marcus, does anybody would be available or willing to translate? Você quer fazer? Nós vamos ter os aparelhos, né? We're going to have the headset on. E porque muitas pessoas ainda da português, claro que a maioria entende inglês, mas Most understand English, but se houver necessidade é preciso de tradução. Né? so if there's a need, there will need to be translation. Outra coisa, convide pessoas And also invite para a people conferência to the conference. e peça o pessoal fazer. Não precisa fazer inscrição só para quem vai participar dessa aula profética. You don't need to register, only those that are going to be part of the prophetic rooms. Se alguém quer participar dessa aula If profética, anyone wants to participate in the prophetic rooms, pode formar um grupo até de 7 pessoas para o preço ficar mais em conta. you can do like a group of 7, so it's Os cheaper. estudantes têm desconto também. Students have discount as well. E na quinta-feira vai ser um dia de limpeza geral, de arrumar tudo para a conferência. Thursday is going to be a day that they're going to get ready for the Então, se conference. você quer participar do sábado pela manhã, da sala fechada com os profetas, participar de toda a conferência, você pode dar o nome para você se tornar um voluntário na quinta-feira para ajudar a arrumar as coisas. So if you want to be part of the Saturday where the sessions with the prophets, you can volunteer on Thursday to help things E get aí things ready. você pode ter desconto bem significativo